Alô, amigos do Pod Top. Se você está aqui ouvindo a gente, é porque você provavelmente busca informações em outros tipos de formato. Está assistindo ou ouvindo esse podcast aí nas plataformas, ou no YouTube, no Facebook. Então você tem algum interesse em formas diferentes de se comunicar. Nos últimos anos a gente vê que o jornalismo ele teve um desgaste muito grande, principalmente por conta das redes sociais. Cada vez mais ficou aquela figura que a grande mídia, ou a imprensa isso, ou a imprensa daquilo. Então hoje nós vamos discutir formatos diferentes de como se comunicar. Estou aqui com dois integrantes da revista Badaró, que ela faz jornalismo em quadrinhos. É uma forma nova de se comunicar? Não. Há muito tempo os quadrinhos se comunicam, mas eles, do jeito que eles trazem, vocês vão ver como que é interessante. Então a gente vai conhecer a história e vamos saber como que eles chegaram à criação e como que ela está sendo veiculada, inclusive tem uma veiculação, vamos dizer, nacional. Ela tem um renome nacional, contando diversas histórias e passagens muito interessantes. Tudo aqui, made in Mato Grosso do Sul. Oi, Norberto. Oi, Marina. Tudo bem? Oi, Como é que oi, vocês boa estão? Obrigado por estarem tarde. aqui. Obrigada pelo convite. Imagina, né? A gente é uma casa de jornalistas e quando a gente recebe pessoas ligadas ao jornalismo, a gente fica muito feliz. Primeiro, a revista Badaró é revista? A designação dela é revista mesmo? Ela virou assim, Badaró, virou uma instituição. A gente chama de revista, né? Revista, uma Que, revista que digital. ela ainda não foi impressa, né? Não teve nenhuma É, versão impressa. Não, a ainda gente não. usa essa nomenclatura principalmente porque para diferenciar de portal de notícias, né? Tipo, o Top Media é um portal de notícias, né? E a gente não trabalha com gênero notícia, né? É um tipo de jornalismo mais ligado a esse jornalismo de revista mesmo, né? Que, tipo, pega um apanhado do que aconteceu recentemente e Trabalha com O que a reportagem, Badaró matérias contou mais a primeira longas. vez? A primeira edição dela trouxe que história? a primeira publicação nossa foi em setembro de 2019, estamos em 21, 19, e trazia uma lista de 11 líderes da extrema direita que não eram Trump nem Bolsonaro no mundo. Aí tinham políticos, tinham vários políticos, né? A Marine Le Pen da França, né? O Salvini da Itália, enfim, vários. Essa foi, a gente já começou de uma forma bem política, assim. E hoje em dia são quantas pessoas? Como é que ela foi criada? Onde vocês se juntaram? Como é que foi a história? Olha, quem criou a revista mesmo foi o Norberto e outros 3 integrantes. Acho que ele vai saber dizer melhor essa história aí. Eu entrei 2 meses depois, né, É, dessa primeira Vocês se publicação da conheceram na Badaró. faculdade? Foi isso? É, mais ou menos, né? na vida aí. Na Ah, vida aí. Enfim, a gente tinha essa ideia, eu e essas outras pessoas que ela falou, né? De criar um veículo independente e tal. E daí, como eu fiz o meu TCC em quadrinhos, que foi uma reportagem em quadrinhos sobre imigração aqui em Campo Grande, a gente teve essa ideia de juntar, né, as duas coisas, assim, né? Já que tinham essa ideia, a Milena e o Leopoldo, que são nossos colegas, né, nossos amigos, eles tinham essa ideia de fazer um veículo alternativo e tal. Aí, quando eu fiz meu TCC, alguns professores deram essa ideia da gente criar um veículo, de eu dar continuidade nesse trabalho de jornalismo em quadrinhos. E aí eu falei, por que a gente não faz uma revista digital de jornalismo em quadrinhos? E aí tinha outro ilustrador também, que era o Fábio, e a gente começou esses quatro. aham. Aí depois de 2 meses, assim, nós chamamos mais um pessoal, a Marina, o Guilherme, o Adrian, alguns colegas nossos que eram também do curso de jornalismo, e que a gente achava que tinha um perfil parecido com o nosso e tal, para se juntarem. E aí nós começamos também a produzir mais audiovisual, além dos quadrinhos, né? Os quadrinhos são o carro-chefe, mas a gente trabalha também bastante com produções audiovisuais. Fazendo. Como é que é? O que é que vocês montam?
Mini documentários, a gente trabalhou um tempo também com vídeos canábicos, né, para o público canábico, que era o Indica Session, agora ele tá em hiato, mas a gente, principalmente mini documentários, pequenos vídeos informativos também, é, essa parte é trazida pelo Adrian, né, que ele trabalha com edição, com animação, faz super legal, então essa ideia, trazer linguagens diferentes, né? Até na produção audiovisual ela é feita de uma maneira menos dura, assim, né? Que a gente encontra até no jornalismo, ela é mais fluida. Uhum, então a tentativa é mesmo alcançar talvez outros públicos, ou talvez quem está acostumado a ler jornalismo sempre da mesma forma, trazer, né, esse pessoal também para até para consumir quadrinho, para consumir audiovisual, por que não, né? Existem outras formas de se comunicar, essa é a proposta. Vocês, como pessoas que estão inseridas na comunicação, vocês acham a comunicação, como é que ela está sendo feita hoje em dia? Assim, ela tem que ser repassada, ela tem que ser revista? Como vocês enxergam o processo de quem produz a notícia com quem consome? Ah, com certeza. Tem que ser revista. Até se a gente for utilizar a Badaró mesmo como, sei lá, protótipo, experimento do que a gente acredita, né? É nisso. A gente não faz jornalismo, por exemplo, sem patrocínios grandes porque não aparece gente, por exemplo, para patrocinar. A gente faz por princípio mesmo, pela questão de que o jornalismo independente, de certa forma, você consegue veicular o que você quer veicular, né? Então, eu penso que nesse sentido, a mídia hoje, ela acaba muitas vezes se tornando uma vitrine para marcas ou, enfim, deixando de noticiar certas coisas porque a gente, sei lá, precisa ganhar dinheiro, né? Então, a ideia do jornalismo independente é um jornalismo com compromisso, né? Sem sabonete, assim, sem a gente ser muito liso, assim, com compromisso. Com a verdade é complicado falar, né? Porque verdade tem vários lados, mas com compromisso, pelo menos, político mesmo, né? Com o que a gente Com o que a gente acredita. acredita. No que vocês produziram, assim, que teve mais, eu digo, repercussão em falta de política? De Você falou que faz sobre política? cannabis, né? Mas assim, imagino que gera muito comentário, né? A gente sempre já debateu aqui a questão da maconha medicinal, o preconceito que Uhum. existe em cima. Mas é ela, o que você acha que gerou mais repercussão? A, a- o- Literalmente a matéria, né? Que é mais acessada lá no site. a É ma- a do satanismo. O que é que verdade. satanismo? Esse é o É. conteúdo Como que ela começou? Como que disparado. ela começou? Então, tem duas vertentes diferentes também. Porque no site, a que mais tem visualizações, que tem Ela é mais texto, ela é busca, desenho, é ela é os Os dois. quadrinho, dois. é os dois, né? É, Tá. ela é um híbrido, uma reportagem escrita e traz alguns Espera um trechos em pouquinho pra mim. quadrinhos de falas Obrigada. das pessoas que foram entrevistadas para falar sobre. Essa é a que tem mais engajamento no site, tanto visualizações como comentários e também buscas no Google, Sim. nos mecanismos de pesquisa Ela em geral. fala do quê? Ela fala sobre como são essas religiões que cultuam. O nome da matéria é No que crê um seguidor de Lúcifer, Satanás ou Beelzebub. E Bem aí, direta, né? A é, matéria já se resolve no título. exato. Aí, tipo, Quem você estiver procurando isso vai achar na Badaró, né? vai achar. Basicamente. Assim. Ah, quem que escreveu? Quem que é? Ah, uma Eu. produção. Você Norberto. fez a produção toda? Sim, acho que Entrevistou? as ilustrações Foi você mesmo. fui só eu. Eu acho que foi. É, Talvez enfim. o Fábio. Eu não participei dessa. Ah, Como é tá. que foi seu processo? Então, eu tava com essa ideia fazia um tempo já. De mostrar de uma forma sem clichês como que funcionam, né, as religiões que têm essa crença. A gente sabe que aqui no Brasil tem essa coisa também. Você falou satanista, a gente pode falar, macumba, Então, candomblé, e não é, né? É outra não coisa. tem nada a ver. Era para desmistificar e também para fazer mostrar que não tem nada a ver. Porque, por exemplo, a Umbanda tem muita relação, muita ligação com o catolicismo, por exemplo, né? É, bastante. E Os santos estão todos lá. eu entrevistei um cara da Quimbanda,
que trabalha com basicamente parte da mesma crença, só que eles vão mais pro lado do que na Umbanda são considerados meio que malignos, não seria bem esse termo. Para quem estiver escutando, eu tô fazendo Aqui em banda ela umas também aspas, ela cultua assim, Lúcifer, essas coisas. Isso você cultua. tá dizendo? Ah, tá. Cultua. Mas não a gente tem que entender que eles não partem da mesma visão judaico-cristã, né? Eles Como se fosse ruim. É. Como se fosse assim, é um lado da moeda, mas nem esse lado da moeda significa que é ruim. É Exato. algo que. E como é que foi seu contato com os satanistas? Como é que você... Cara, então, eu já tinha uma certa. Já tinha um pouco de contato com as pessoas, porque eu vim da cena do metal extremo, Ah, né? Eu já tive banda e tal. E é uma galera que geralmente mais simbolicamente, de uma forma mais simbólica, por provocação, aquela figura assim. clássica do 666, do pentagrama, Brinca com né? isso, tem muitas vezes é por brincadeira até, assim, não exatamente brincadeira, mas uma provocação aos conceitos do cristianismo e tal. Enfim, e aí eu tem uma galera dentro dessa cena que realmente leva a sério, que vai, tipo, que busca, Que é satanista, né? é, que é satanista. Eles não Ou- são pagãos, né? Que eles acreditam em Satanás, tem que acreditar em Deus, né? É uma Então, tem várias. dualidade. Eles são ateus, tá vendo? Então, você tem que ler a reportagem lá. Porque daí, tipo, tem uma vertente que é só simbólica mesmo, porque que é a mais clássica, tipo, a mais conhecida hoje, que o Marilyn Manson faz parte, o King Diamond, tem essas figuras do mainstream que fazem parte. E eles não acreditam em nada. Eles só usam do simbolismo. E aí eles têm a filosofia deles, que é uma parada meio É meio anárquico. hedonista, assim, sabe? Tipo, Certo. de cultuar o prazer da carne e tal, ao máximo, né? Que é uma coisa também, enfim, eu não acho muito bacana também não, mas Hellraiser. mas enfim, essa é a mais lida no site, a mais buscada e tal. Não, Até mas eu vou continuar falando de satanistas, mas e aí? Você foi nos cultos, foi à distância? Como é que foi a não, já sua era apuração? pandemia. Já? Aí, foi. E de onde que são? Você achou aí no Brasil todo ou não? São aqui de Campo Grande, aqui no Mato Grosso do Sul? Suas fontes. Entrevistei uma pessoa de Mato Grosso do Sul Ah, e a partir de uma outra pessoa daqui, consegui contato com outros de fora. Essa pessoa me indicou. Então, essa pessoa, né, de quem eu tô falando, ele dessa cena do metal extremo e tal. E é uma pessoa que leva a sério essa parada de satanismo e de ocultismo. E me indicou um cara que é dono de uma editora. E esse cara é da Kimbanda. Aí ele me explicou, né, como eu entrei em contato com ele e tal, e é uma galera meio fechada, geralmente, assim. eles não fazem culto? Não tem, eles têm algum tipo de templo, assim? Não. Da Kimbanda Banda tem, tem, né? é igual, é tipo terreiro também, né? E aí, mais do satanismo e tal, é, também tem, né, os locais de reunião deles e tal. E a sua matéria, ela parte de que ponto a ponto? Ela vai apresentando os pontos de vista deles, assim, deixa Sim. uma conclusão pro leitor e procurar pensar, você ouve outras religiões, como é que funciona? Então, eu entrevistei um de cada, e cada uma não tem nada a ver, né, com outra. Não são conectadas, né? A Kimbanda é uma coisa, aí, tipo, é uma religião de matriz afro-brasileira, né, e tal. E aí, o satanismo laveiano, né, do Anton É Stone LaVey, Crowley lá, né? tem influência Aham. do Aleister Crowley e tal, que é a igreja de Satã lá do Anton LaVey. Ela já é uma outra coisa, totalmente ocidental, né? Que tem essa influência mais europeia e foi criada nos Estados Unidos, uma parada mais até, eu diria até marqueteira, né?
vem nessa pegando ali surfando um pouco na onda do sexo, drogas e rock and roll e tal, da utopia hippie ali. Lembrei do Cradle of Filth, lá, sei lá. Meio... essas bandas, né, e tal. E, enfim, aí os caras começaram, né? E o cara falou que ele era o papa do satanismo, o papa satânico e tal. E aí toda aquela coisa bem midiática, assim, explorando aqueles estereótipos. Mas que no fundo eles nem acreditavam naquilo ali que eles estavam fazendo. Era só mais por provocação mesmo. E uma filosofia que, tipo assim, eles têm uma filosofia de vida e tal. Que é uma parada. Eles se identificaram? Não, ou não, você troca o nome deles na matéria? Não, tem uma moça dessa religião mesmo, do satanismo, da igreja de Satã. Ela pediu pra não identificá-la. Então, eles gostam. Eles não, acho que tem uma. Não, como é que fala? Eles têm um medo, será, de aparecer? Bem recluso, assim? Essa pessoa diz que trabalha com criança. E aí queria que falassem, porque, né, enfim, os pais. Existe todo um estigma, né? É. Se for até ligar com o jornalismo, assim, satanismo e criança, o pessoal é bem desinformado sobre isso. Então, a gente até indo nessa sua fala, assim, pegando esse gancho, a gente aproveitou, né, um fato que estava em voga na época, que foi uma desinformação tremenda. Pode falar palavrão aqui? Pode. Uma desinformação do caralho que tava rolando, e a gente tendo que ser obrigado a defender um canalha, que era o advogado do Bolsonaro, o Acef. Caso Evandro. Então, ele foi... Eu nunca entendi até hoje, sei que ele foi inocentado, né? Foi Sim, excluído da investigação. fizeram uma distorção, assim, uma fake news de que ele estava envolvido no caso Evandro, no sequestro da criança e tal, e que ele fazia parte de uma seita, não sei o quê. E na verdade... Qual que é a verdade? Então, na verdade, o próprio Ivan Mizanzuki, né, ele veio a público desmentir essa história, porque o que aconteceu foi que tinha um pessoal que era praticante de uma vertente, se eu não estiver enganado, é da Quimbanda, mas eu posso estar errado também, mas eu sei que era um culto afro-brasileiro, e que tinha essa relação, né, mais profunda com o ocultismo e tal, e ele fazia parte na época, o Acef. E por causa disso, né, quando aconteceu o sequestro, porque não foi só o Evandro, teve Outras mais, crianças. né? Rolaram outras crianças, né? E automaticamente começaram a acusar aquele pai de santo. Não sei se pai de santo seria a nomenclatura também, o líder né? ali O líder, deles aquele ali, né? líder religioso. E aí eles começou aquela onda, né, de linchamento moral e tal. Eu acho que chegaram até a praticar violência física contra as pessoas, algumas pessoas ali que faziam parte. E não tinha nada a ver, assim, não tinha nada a ver. Eles não estavam relacionados com o sumiço das O crianças. sumiço era uma coisa, assim, que não fazia, tipo, qualquer linha de investigação não iria chegar ali, porque não tinha... É aquela coisa, cidade do interior. E aí tinha um pessoal ali que achavam meio estranho, e obviamente já a maioria das pessoas, né, interior do Paraná, isso, né, e a galera ali super conservadora e tal, né. Sumiu criança, vamos no povo da macumba, né? Exato. Esses macumbeiros aí, ó, estão fazendo ritual com as crianças. Aí nesse meio o Acef frequentava lá e jogaram ele no bolo. Já jogaram ele no bolo, e aí alguém... trouxe de volta à tona essa história aí, e estamos aqui obrigados a defender um cara que é a verdade, né? Mas ele é uma figura muito obscura, né? Você já viu? Cara, ele é estranho. Ele aparece no Senado, esconde o banheiro, mexe aquela história lá do restaurante, né? Ele é um cara, assim... muito obscuro. Minimamente esquisito, né? Vocês já ouviram falar da história da Sapolândia aqui, da bruxa da Sapolândia? Sim, sim. Eu não, quero saber. Acharam um monte de criança. Nos anos 70, tinha uma lenda que uma mulher era a bruxa de Sapolândia e ela sumia com crianças lá.
Sapolândia é o São Francisco, né, se não me engano. É o bairro São Francisco. Ali na região da Pedreira e tal. Chamava Sapolândia porque era um brejo, né? Tinha muito sapo. E ela existia mesmo. Ela era uma mulher que ela cuidava crianças da vizinhança. Porque, pensa, hoje em dia já é difícil você ter filho pequeno com quem deixar, né? Sim. E ela que cuidava das crianças ali pros pais trabalhar. Às vezes os pais iam pra... É uma história muito... Ela é muito emblemática, porque era, às vezes, pais que iam pra... Não é carvoaria, mas sabe esse trabalho de colheita que fica por 15, 20 dias? Pendular, Uma assim. coisa meio sabe? até trabalho escravo, assim, hoje em dia. Uhum. Então tinha que deixar a criança lá. Aí ela cuidava de muita criança, e anos 70, pensa, não tinha SUS, não tinha nada, não tinha aquela coisa, escola. A criança acabava morrendo, assim. Uhum. Que até é que a gente esqueceu, mas até esses dias criança, assim, até chegar até os 7 anos era coisa muito difícil. Não tinha vacina, não tinha nada, Não, né? não vingava, eles É, falavam, né? então- Era o termo Então que morria. eles usavam. Nossa, Obrigado. que triste. Morria, assim, as crianças com 3, 4 anos. Desnutrição Dá a e entender tal. na investigação que aí morria, principalmente desnutrição. Aí ela enterrava lá, assim, ela cuidava de um monte de criança. Dá a entender isso. A investigação também, ela foi inocentada. Eu consegui olhar até esses autos, eles estão lá no Tribunal de Justiça, eles são parte de um processo histórico, que tá lá pra consulta. Dá a entender que é isso. Mas daí, lógico, entra no folclore, virou tudo tal. Uhum. Tem umas fotos dela, assim, Correio do Mas Estado, por que né? bruxa? Por causa da Porque relação com assumia. criança? E ela era meio. Não era idosa, né? Tinha uns 40, 50 anos e tal. E a casa dela era muito feia. Eu acho que tá de pé a casa ainda. Não. Caramba. Não é que ela é feia, é uma casa de pobre naquela época. Se hoje já é do jeito, imagina nos anos 70, né? Como é que não era. Então criou todo esse folclore. E aí ela sumiu depois, né? Que também queriam linchar ela, essas coisas e tal. Virou meio um bruxa de Blair brasileiro, Que assim. doideira. Mas essa história que tem todas essas coisas por trás, relação trabalhista, falta de assistência à criança, falta de perspectiva, falta de creche, que as crianças tinham que ficar lá com ela, porque os pais não tinham quem deixar, e era muita criança e tal. Vários problemas isso. que no final o imaginário popular acaba levando pra um E- lado que a gente deixa de E discutir tinha essa alguma coisa também que ela não ia na pessoa que ia na igreja, assim, não era cidadão de bem ali. Ah, Nossa. então. Então aí ela era macumbeira, era bruxa, essas coisas assim, e Nossa. tal. Tem um material farto, assim. É que eu só vi também pesquisador fazendo, não tem um livro, uma coisa assim também, mas era uma história que ela tem bastante Interessante. eu não essas conhecia. coisas assim que puxam. Sempre que a gente puxa o Tinha um fio. cara fazendo das um livro, lendas, não né? tinha, sobre esse Então, assunto. acho que tinha. É. Ele fez, não sei se lançou, né, cara? Uhum. É que aqui tem muitas histórias assim. Teve uma época que a gente fazia um programa aqui de vídeo que era bem essas coisas de, não é de contar história, mas resgatar mais ou menos, não era lenda, mas assim, história que todo mundo essas falava. Lenda Então, a gente urbana, fala- assim, né? lenda urbana. Então as pessoas contavam muito isso. Era engraçado como a partir de um boato virava. O cara era Já virava um... o besourrão que tinha. Todo mundo começou. Nos anos 90, todo mundo começou a achar que tinha um estuprador que chamava besourrão, e as mulheres viam ele, que ele entrou na minha casa mesmo, tal, porque por causa de um assalto que o cara pulou e escondeu da polícia. Aí ele tinha pegado, mexido no. Tinha umas lingeries assim no varal, e ele pegou assim, começou a cheirar e alguém viu. Aí Nossa, esse cara, de repente, naipe ele do virou uma cara. entidade, ele aparecia em tudo quanto é lugar, e tal, sabe? O medo de geral. Como é que chama? Não é plantou. loucura coletiva, tem um nome. Assim. Histeria coletiva. Vira uma histeria né? coletiva. É. Que o povo não dormia. Tem um efeito, né? Efeito não sei o quê. Esqueci qual é o nome do termo. É um nome de uma pessoa. Mandela? Efeito Mandela. É isso? Não, Mandela você acha que aconteceu uma coisa, né? Tipo, É Dragon Ball que Z não tava aconteceu passando. uma coisa, mas todo Nunca mundo acon- acha que é, aconteceu. Vira uma... Vai no consciente coletivo. Né? É. Nossa, estamos virando analista. Tá indo Essa dos longe. satanistas, óbvio, gerou muita coisa. E a maioria dos comentários é o quê? Socorro, Jesus. Nada, Deus. o povo querendo saber, falar, legal. Ou gente falando, eu quero ser satanista, Aham. coisa assim. Porque eu acho que como a gente tem um Vocês público... já filtraram o perfil do público de vocês? Como é que é? Nas Então, redes isso que eu ia do falar. site, como é Isso que que eu ia é? falar. Como a gente tem um público que é mais descolado, assim, né? É uma galera mais jovem e que tá mais ligada, tipo, nessas linguagens novas e tal. Então, é uma galera que tende a ter uma cabeça mais aberta também. E aí, o pessoal, tipo, acha interessante. Ou até tem uns... É O pessoal raro que gosta ter mais de povo cultura, contra. né? Porque assim, eu fico vendo os gamers, eles são. Por
como que gamer virou uma categoria reaça, né? Pra É. caramba. O povo são assim muito. Pois É os mini da Atena, parece, né? Super, Então. super. Então, Acho que falta vem um muito livro dessa ali, né? Uns questão quadrinhos deles. também pra eles, eu acho. É, eu acho que é muito essa questão desse pessoal se organizar muito nesses fóruns, assim, que é. foi cada vez mais se tornando um antro de pode falar qualquer coisa, pode falar, enfim. Aí eles jogam todas as frustrações lá, mas esse não é muito o nosso público, acaba Aham. sendo mais entre 25 e 35 anos, né? Um pessoal assim, mais ou menos na nossa faixa etária mesmo. E até da cultura pop, agora que tá chegando mais o pessoal, conhecendo mais a gente. Eu não sei nem. A gente tava meio afastado, ficava meio boiando, né, nos nichos. Não era nem do nicho de quadrinho, não era nem do nicho jornalístico, a gente ficava num. Não sei nem dizer. Agora a gente tá conseguindo aos poucos ser reconhecido em todos os campos, né? Isso que é legal. A gente agora ganhou a menção honrosa no prêmio Vladimir Herzog de Direitos Humanos. Então, Vocês né, na participaram com categoria qual? arte. A gente participou com uma matéria, que é uma entrevista feita por uma antropóloga daqui, que é a Aline Antonini, com o Neymar, que fala sobre... Ele é indígena, Bororo, e ele assim, é Tem quantos amigo... anos? Pra ter esse nome, ele ele tem menos de tem... 18, né? Ou não? Não, Tem ele 20, ele é um pouco mais novo que eu só. Acho que deve ter uns 25, 23. 23, né? Eu acho que ele é Aham. novinho. Mas, enfim, ele fala sobre a população LGBT nas aldeias indígenas e É? especificamente sobre o povo dele, né? O povo Boi-Bororo. E aí o pessoal E achou como super é que é? interessante. Como é que é a posição nos Bororo, por exemplo, dos LGBT? São Cara, excluídos, aceitos? Como é que funciona? é complexo, assim, Desculpa. uma coisa, que isso, uma coisa legal e interessante que é trazida nessa matéria é sobre a organização deles ser matrilinear, que é uma coisa que eu não fazia a mínima ideia, até foi comentado lá durante o prêmio, que a gente, por exemplo, procura sobre matriarcado na internet, você não vai encontrar aldeias indígenas daqui do Brasil, sabe? E existem aldeias que se organizam, né, em matrilinearidade, onde a mulher cumpre um papel Eu central. lembro uma vez eu vi uma matéria no Fantástico falando que os mais jovens tinham que carregar, mostrar que eram viris pra casar com a matriarca da aldeia. Aí no norte do Mato Grosso, assim, é uma mulher de 50 anos, tinha 3, 4 maridos, eles tinham que fazer A disputar. risca pode ser até uma dessas populações. O Boi-Bororo se organiza bastante no Mato Grosso, né? Ele é do Mato Grosso, só que é mais pra cá, porque é lá perto de Rondonópolis, né? Ah, Que é tá. o povo dele se organiza lá. Tá, baseado nisso, então é como é. Aí a matéria ela é uma homenagem a uma amiga do Neymar que ela morreu, foi ano passado, né? Ela se suicidou. Ela foi a primeira mulher trans da aldeia deles, do povo deles. Então é contada essa história e assim eu vejo que é também numa homenagem no sentido de superação, né? O que você pensa sobre isso? Porque ele conta também sobre a organização do time de futebol LGBT também deles lá, que inclusive agora foi, né, para um campeonato fora também. Então, conta-se a história a partir da vida da Brenda, né, do que a existência dela significou para aquele povo e das conquistas que Eles eles estão conseguem. inseridos ou eles vivem à margem na aldeia? Eles estão inseridos. Aham. Mas é uma relação complexa Uhum. também, não é assim, Aham. tipo, eu... Super Cara, aceito. Porque todo a mundo é aldeia tem gay, muito, isso ela aqui. deve ter muita influência do homem branco também, não é mais Sim. como Esse é um outro ponto, que é a influência, na verdade, do cristianismo, né? E outro ponto importante da matéria é esse, É que o título até. que eu fico vendo aqui, as aldeias que eu conheço daqui, como tem igreja evangélica. É. Hoje em dia eu diria 90%. Assim. Uma vez eu fui Sim. cobrir uma desocupação, os caras falaram, você vamos com a gente ali que a gente vai rezar. Eu falei, vamos. Achei que era alguma coisa e tal. Não, foi lá na igreja, lá, com o pastor. Eu falei, caceta. Eles se inserem, no caso dos Bororo, é católica mais, inclusive do É que a gente mesmo? estava falando, missões salesianas e tal. Ah, tá. Então esse pessoal vai em missão. Tem povo ainda que acha que a colonização não acabou, né? Mas o povo Sim. vai em missão para as aldeias indígenas para catequizar indígenas até hoje. E isso influencia, né, até na própria cultura deles. Por exemplo, uma população matrilinear, essa questão LGBT, provavelmente você pensa que poderia ser abordada de outra maneira. Na sociedade patriarcal, a gente tem uma maneira de lidar com isso.
E aí isso já propõe que você poderia ter outra abordagem, mas o cristianismo vem e traz essa cultura patriarcal também para dentro das aldeias, né? Então isso você fica não Vamos só, dizer assim, ó, ele não tinha aquele acolhimento, aquelas críticas que ficava falando, aquele é um viadinho. Mas assim, tava ali presente essa coisa Uma outra. o Vamos moralismo tratar ainda ele com outro existe. jeito, mesmo na De aldeia. outras formas, né? Eu até perguntei pra ele se não tem até uma questão de resistência mesmo, de a população tá acabando, tem poucos indígenas, tem poucos boi-bororo, então é importante que Se se reproduza, né? Pra ser sincero, eu não me lembro qual foi a resposta dele, mas tá lá. Tá lá essa pergunta na entrevista, e o título dela é esse, LGBTfobia, é a fala dele, né? Tá entre aspas. LGBTfobia está ligada ao processo de colonização. Foi uma fala dele que a gente achou interessante, né? O E que colocou será que tem como nos título. registros históricos, como que os indígenas lidavam com os Então, outros índios que eram LGBT, né? o Será que tem próprio- algo descrito? O próprio Neymar, ele faz parte de um coletivo que chama Tibira, Hum, que é uma homenagem a um indígena chamado Tibira, que foi a primeira vítima de homofobia catalogada no Brasil. Foi morto pelos jesuítas por ser homossexual, e na aldeia dele era normal, tipo, eu acho que eu vi o Eduardo Bueno citando uma coisa assim. ele tem um vídeo sobre isso, né? Sobre Que foi os os padres LGBT, chegar e começou a perseguição. exato. E esse Tibira foi morto, foi queimado, né, na fogueira da Inquisição. E só que pro povo dele, tipo, tá, ele gosta de homem. E Tipo, daí? Siga a E- vida. Aham. era normal. E aí, só que aí chegou, né, a igreja, e é um processo de mais de 500 anos, então é óbvio que vai ter uma herança disso ainda, né, muito forte. Mas no geral, pelo que ele falou, assim, pelo que a gente pesquisou, na maioria das comunidades não tinha, assim, pelo menos não de matar, de chegar, Violência de explícita, excluir, assim. será? Talvez. talvez em algumas, né? Até por essa coisa da reprodução, né? De ter que reproduzir e tal. Mas, assim, nessa violência tão explícita, não. Inclusive, tem povos da América do Norte em que eles acreditavam em 5 gêneros. Aham. Tem várias, né? Né? Entre os povos indígenas tem. Onde que é? Tem algum lugar do mundo que tem uma cidade que se organiza como se fosse um gênero neutro, assim, que é comum e que é uma categoria social que é até elevada, assim, que o pessoal acha que são pessoas mais elevadas. Eu não lembro Eu sei qual que na cultura Índia que é. eles têm Talvez um lance seja desse, isso. Talvez no seja na próprio Índia. hinduísmo, assim, Então, é de meio que muito tratar isso. como O deuses. cristianismo traz essa visão patriarcal e que né, o homem no centro da sociedade e a masculinidade é sagrada, né? A gente acaba colocando aí a maternidade como sagrada, alguns contextos femininos como sagrados, mas na verdade a masculinidade acaba sendo, né, exaltada, assim, pelo cristianismo e é uma entidade assim que não é muito bom e contra, né? Então acaba pegando pro Pesado, pessoal. né? Você tava falando das missões. Eu acho que eu lembro que a maior confusão, assim, que eu arrumei na escola, quando eu estudava no Dom Bosco aqui, foi. Lá tem. Você estudou lá, né? Você estudou, você teve Não. educação católica, Não. entre aspas. Não, nem Eu lembro, nem a casa. gente tinha. Ensino, não se chamava ensino religioso, mas era disciplina O ensino meu religioso. chamava literalmente ensino Eu religioso. acho que era também, né? Eu acho que era. A gente vivia aquele. A gente tava inserido ali, mas eu não via. Acho que nem minha família, assim, eu via como é que era. Que às vezes tinha dia que tinha missa, o recreio era maior, eu adorava o dia de missa lá. Eu também ia na missa pra matar uma aulinha depois. Tinha umas coisas que quando você era do negócio ligado a ele, você podia sair da aula, tinha encontros. Fazer catequese, Mas depois eu essas não coisas aí. via. Tipo o grupo de jovens que tem organizado na De escola. igreja. Tinha manhã de reflexão, né? A manhã inteirinha fazendo umas dinâmicas lá. Refletindo. O adolescente Refletindo. super refletindo. Aí eu acho que eu devia estar na sétima série, então naquela época, sétima série, 13 anos, alguma coisa assim.
E tava tendo uma coisa falando sobre os índios, tudo. Aí eu falei, professora, por que se os índios têm a cultura deles, a gente tem que ficar levando santos, essas coisas aí? É. Não é invadir, assim, uma cultura diferente? Se a gente fosse fazer isso na África, lá não dá o problema, que faz também, né? Faz também. Aí ela falou, não, mas aí ela deu uma resposta que provavelmente ela já tinha toda ali. Eu falei, mas não faz sentido a gente ir lá, tal, não sei o quê. Aí me levaram pra conversar. Achei que ia levar com o coordenador. Não, levou tipo com o reitor, Pro assim. padre. Eram. Caramba. E deu um rolo, ligou pra minha mãe e tudo tal. Eu acho que eles Gente. cogitaram me expulsar. Só de Iconoclasta, falar, é. Porque não tinha essa coisa assim. Você ficava lá falando, ser religioso é mais uma disciplina que tem que ir, mas pelo menos não reprova. Eu lembro que era isso. Não tinha esse papel de ficar falando, não sei o que, não sei o que. Deu uma confusão pra você ver como que é questionar. sagrado pra eles e como que é essa coisa da colonização deles estarem lá nos índios, de ter missionário. É muito. Doideira, hein? E pros evangélicos, eu imagino também que deve ser assim, deve ser mais pesado ainda Eu do acho que a que é igreja mais ainda, católica. né? pessoal. A igreja que católica é milenar mesmo, a gente sabe. Mas tirar é- eles do pecado. É. Do pecado, ser quem eles são, né? É isso que é pesado. Você vê que acho que até esses tempos atrás aí tinha uma ONG que cuida da saúde dos índios, ela é ligada a grupos totalmente evangélicos, que são Sempre. igreja, universidade São que é Caiuá, evangélica, não é? assim. Que acho que que teve até, deu um rolo aí. Tem um rolo, recente. tá dando um rolo. É. E provavelmente depois que acabar esse governo a gente vai ver muito, muito rolo ainda. Sim. Que tá, Que a tá gente não tá acontecendo vendo agora. ainda. Assim, ali na Igreja Católica tem alguns setores mais progressistas, por exemplo, tem o CIMI, né, que é o Então, isso que Conselho Indigenista, depois é. a gente amadurece e vê isso. Fala, mas a igreja pensava isso ao mesmo tempo. Tem o CIMI, tem É. a Pastoral da Terra, que também ela. Pastoral da Terra. Mas assim. são objetivos Mas completamente diferentes. Eu que as fiquei pessoas também não meio vão- curioso esse tempo. Eu falei, tá, beleza, o CIMI defende toda essa questão, mas será que eles falam, beleza, a gente vai. Tá aí a terra Guarani, agora vamos abrir uma igreja aí? Será que não tem? Cara, Pensando então, também, Sem eu- ter eu- profundamente Não, eu isso. nunca fui. Agora eu tô até. Já tive essa curiosidade de ir discutindo com o pessoal, mas aí eu vi que ficou meio incômodo, assim. eu conheci um pessoal do CIMI, inclusive eu fui em umas áreas de retomada na época da graduação com uma freira do CIMI. E pelo que eu percebi, a visão deles é mais Política que religiosa, né? e Eu como que nunca se vi isso ecumênica. falando, assim. Tipo, eles não acham, eles têm outra, Não é invasivo. eles têm uma outra interpretação Sim. da própria religião, da própria Deve ser meio Bíblia. semelhante ao padre Júlio Lancelotti lá, que tá Isso. fazendo o trabalho dele, mas realmente ele não tá não faz evangelizando, isso. é diferente. essa coisa que da o evangelização. trabalho, o CIMI, por exemplo, dá auxílio até jurídico para povos Exato. indígenas, eles estão em áreas de retomada, levam a própria comissão jurídica para trazer, então é uma questão mais de defesa dos interesses humanitária, né? deles. Mais total. humanitária, de tipo, a missão deles é essa missão mesmo humanitária. Aqui também tive muito contato com a pastoral do migrante, né, que o meu, por causa do TCC, inclusive, né, que Ela é bem foi sobre- perseguida também pelos setores mais conservadores, Sim, né? todos esses, o Não é? CIMI, as pastorais todas da Eu igreja. estive numa reunião de fazendeiro, assim, que o alvo deles era essa aí. A De fazendeiro galera... não, de... Essa campanha começou no Dê Esmola lá, saiu dessa perseguição à pastoral do sim. imigrante. Nossa, Então, eles fazem um Parece trabalho, campanha aí. né? São eles que catalogam a entrada dos imigrantes aqui, tipo, eles dão apoio jurídico, dão apoio de moradia, ajudam a procurar emprego e tal. Ela deve ser ligada ao que? A CNBB? Sim, É, né? esses organismos aí todos são ligados à CNBB. E eles têm bastante liberdade, né, para atuar assim dentro e com esse respaldo do Vaticano e tal. Mas geralmente uma galera mais ligada ali à teologia da libertação, uma galera que dentro da igreja não é bem vista pelos próprios setores, né, mais conservadores que estão ali. Que é o caso do padre Júlio mesmo, né, também. Tipo, se você for falar com um outro padre que for mais conservador, vai falar que ele é um comunista infiltrado, e por aí vai. Enfim, como que a gente chegou nesse papo? Chegamos. Eu tava lembrando, tem coisa mais desagradável. Eu casei na igreja São Francisco, então eu gostava de ir lá, né, dar aquelas lembranças do casamento e tal.
Aí começava a escutar um padre, ela falando, porque a gente tem que ser patriota. Até vontade. Putz. Ai, além da igreja. Sabe o cara sabe quem que foi São Francisco, né? Cara, então. Incrível. São Aí come- Francisco, Você fala, velho. é uma senha. patriota, você já sabe. Uhum. Sim, Vai é lá, vai verdade, lá, você já sabe o que tá ali. Fala, ai, caceta, sério. Tem certos termos que você escuta hoje em dia que você já, Isso, já fico sabe, pensando, né? fala, Já para de Deus. escutar tudo na hora. Isso que é ruim também, né? Você já desconsidera algumas coisas, algumas ideias, porque você não E tá é meio afim. ruim, né? Esses dias aconteceu uma coisa bem peculiar. Aqui em Campo Grande a gente vê muito adesivo Bolsonaro, aquelas Ah. coisas, esses adesivos todos amarelinhos. É. Minha esposa, a gente tava indo levar nosso filho no pediatra, aí viu uma vaga do outro lado da rua e a gente parou, esperou, aquela coisa, pra entrar, né? Aí na hora que se foi manobrar, veio uma caminhonete com tudo e vrapá, entrou. Aí já bati o olho, já tava lá, Bolsonaro. Eu falei, ai. Tá explicado. Aí já vem. Só que a minha esposa ficou tão brava aqui. Primeiro que levar filho no médico, ninguém vai no médico passear. Aí você já tá estressado. Aí ela desceu assim, e aí desceu uma senhora assim. Ela falou: Você não viu que eu tava ali? Tá. A senhora, desculpa, que não sei o que, não sei o que. Aí ela contou toda uma história que também ela também tava. E às vezes o carro não era nem dela, eu acho que nem era. Mas a gente criou uma coisa tão de ver aquele adesivo, aquela coisa que já fala. Agora A ele gente vai entrou ver. a gente Vai entrou pagar nesse cenário pelo menos. benefista É. também, né? A gente já cria. É. Sim. Já cria aquele carimbo na pessoa que você também não quer saber. Um cara. clima Camisa pesado da mesmo, CBF, né? sabe? É. Tiram o Brasil Sim. de um jeito que tentavam há anos e anos e anos, bastou. Mas eu acho que vem muito de um trauma, porque a gente também teve que ver pessoas que a gente gosta fazendo Total. coisas que a gente não tá Seu pai é entendendo, bolsonarista? né? Não, eu não Seu é, acreditei o meu é. nisso. Meu pai não é. Nossa, eu acho. É raro vocês ver um Meu pai pai que não é é bolsonarista. PSDBista, mas ele não é bolsonarista. Era ele ou o PT, né? Aqueles pais. cara, Segundo falam assim. turno, pá. Não, mas Isso é ele não muito, votou. ficou muito difícil os grupos de família, essas coisas, né? Que, Nossa. Nossa, eu não tô em nenhum. Ai, Eu tentei sair. A minha mãe não é, mas meu pai, eles são separados, enfim. Hum. Entrando em questões muito pessoais. Meu pai, ele, além de ser bolsonarista, ele é militar, então. Nossa. Então já cara. é É o engajado. combo, é. Minha família, eu que sou. Às vezes eu falo, eu que sou errado, não é possível, tá todo mundo ali, eu que sou. Todo mundo. Eu que sou errado. Se eles reclamarem, tem que falar que eles Você, que né, criaram errado. É, Você tá eles no outro, fizeram. na outra mão É deles. engraçado, assim. Ou Acho bem criaram certo, engraçado. né? Porque liberdade aí pros filhos serem o que eles quiserem, né? Um bom caminho. Pra você ver, e quando. Realmente, como é que a gente chegou nesse assunto, né? A gente tava falando lá dos Índio Bororo, né? É. É verdade. Foi o Prêmio Herzog, que legal. Foi quando que foi? Vocês inscreveram e Olha, quando que foi essa? Foi agora A recente, premiação né? foi faz Um umas mês? 2 semanas. Ah, É, menos umas de 2 um semanas mês. por aí. Foi bem legal. Realmente a gente não esperava. Foi até uma surpresa quando a gente viu que tava entre os finalistas. Eu nem lembrava que tinha Nem eu. inscrito. E aí Me avisaram. avisaram o Norberto assim, você tá lá, tá você, Marina e a Aline lá. Aí tava, a gente ganhou Sim. menção honrosa, então foi uma super Foi. honra, porque de nem lembrar, não esperar, e depois, né, foi recebido Escrever com na muita... companhia de quem que vocês estão, o Prêmio Herzog, ele realmente ele Poxa. fica, então assim, a O, imprensa mais. é o principal prêmio jornalístico, né, do Brasil. De direitos E- humanos, assim, esse Pois é. viés. Sim. E a gente ganhou na categoria arte, né, pelos quadrinhos que tem, tem umas ilustrações, né, na entrevista a Marina desenhou, eu fiz a coloração. Aí a gente disputou com mais 2. Mais 2 chargistas, foram 2 charges e o nosso quadrinho. Isso deu muito pano pra manga até, porque a gente estava falando no começo sobre o diferencial da linguagem do jornalismo em quadrinhos, e até no próprio Prêmio Herzog, que é o maior que a gente tem, né, nesse viés, e pode-se dizer até de jornalismo multimídia, porque eu não vejo tanto abordar com a seriedade que eles abordam no prêmio deles, o jornalismo híbrido mesmo, sabe? Enfim, não foi reconhecido por todos os jurados aquele trabalho como um trabalho de Tinha quadrinhos. preconceito com quadrinhos ali? Uma coisa assim, Não você sei acha? dizer se é preconceito, eu acho que é mais Fala- nesse sentido de não ainda entender Que como quadrinhos uma linguagem podem- possível dentro do jornalismo, Nossa, sabe? É. Tipo, tinha um balão lá, tinha um... Dava pra entender mais ou menos, né, por ser sequencial também, que se tratava de um trabalho que ia além da charge, que ia além, né, de, enfim, várias ilustrações pela matéria, mas era
pela entrevista, mas agora a gente tá tentando adaptar cada vez mais pra Os dar a prêmios de entender que é jornalismo quadrinho. tem essa categoria hoje em Não dia? tem. Não, Vocês, quando quadrinhos participar, não. tem que entrar onde? Não. Jornalismo multimídia, A aquela gente coisa entrou bem em anos arte. 90. A gente não nesse- sabe aonde a gente se arte. coloca. Nessa a gente entrou como arte, mas até foi levantada essa discussão lá. Tipo, ó, eu acho que tá chegando a hora da gente colocar aí uma categoria de jornalismo em quadrinhos. E no Brasil tá cada vez mais aumentando, né, o pessoal A que gente vê faz. que lá. É difícil falar, lá fora isso, lá fora aquilo, mas a gente lembra, eu que gosto de Joe Sacco, né? Muitos anos já que ele já É. vem aí. Denib, por exemplo, já produz basicamente em quadrinhos. E é super interessante o trabalho deles, com adaptação para as redes de um jeito, para o site de outro jeito. Multimídia mesmo, né? Não é só quadrinho estático, é quadrinho que mexe Sim. às vezes. Isso já acontece aqui no Brasil também. O Denib foi uma das inspirações principais para começar a Badaró, assim. De onde que Que é? é dos Estados Nos Unidos. Estados Unidos. E é um veículo, assim, que por ser dos Estados Unidos tem um viés bem progressista, assim. É. A Eles são imprensa, bem... do modo geral, nos Estados Unidos, a Fox News, tanto que ela é a precursora ali do conservadorismo ali, né? Os Estados Unidos, eles são. eles têm esse viés, né, geralmente mais... Vocês também tiveram período de decepção com Glenn Greenwald recentemente ou não? assim, Todos, né, gente? Saco, né? é, Você vê. Assim, do nada. não que seja um exemplo morte, mas você vê o Ciro Gomes fazendo cada vez mais cagada, né? Mas ele tava lá. Agora o Glenn, assim. A gente tá ficando sem referência, né? Mas já não tem muito. Porque, o Ciro Gomes é um político, né? Agora o Glenn é um jornalista, tá ligado? Que coisa, né? é de- Até meio patológico. Falar, calma, cara. Ele sabe liberdade de expressão, mas calma. Né? Dá uma concordando, seguradinha, dando pô. RP no Monark. Então, parece que deu uma caducada ali, né? Sei lá. Foi Mas do é- nada. Mas na real ele sempre teve essa postura, só que a Quando gente... ele era advogado, ele defendia o negócio dos nazistas lá. ele não defendeu sabia. os nazistas. Que absurdo, Vendo cara, de absurdo. fora, você fala assim, não, tá. É aquela coisa, ele defende tanto é o Voltaire, né? Vou defender esse Voltaire, direito, até, blá blá blá. Você É fala, uma- beleza, tá, vai defender os nazistas. Se a Constituição dos Estados Unidos permite, que o cara lá que o nazismo não é crime, não é igual aqui. Então tá. Ia ser Mas aí ele veio pra complicado pro cá. pessoal supremacista de lá, né? Então. Se o nazismo. E ele é judeu, né? Isso Pois é é, engraçado. acho que é meio, né? Engraçado não, Engraçado. é Irônico. curioso, irônico, Acho que ele Ele- tá beirando demais aquela coisa do contra ali. Eu acho que ele entrou nesse personagem de ser do contra. de Perdeu ser, nele um pouco Pois aí. é. De querer problematizar a problematização ali, assim, né? Mas ele sempre teve mesmo essa postura. Ele era contra, eu lembro, acho que foi numa entrevista dele na Jovem Pan. Olha onde. Que ele falou que era contra a lei das fake news, que proíbe fake news, porque ele disse que isso podia afetar o jornalismo independente se falassem que era fake news, que tal coisa que não era fake news dissessem que era. Então, pela argumentação que ele deu na época, a Alicia deixava até passar, assim. Falar, tá, né? Mas agora mostrou que é um pouquinho além disso, né? Assim, essa defesa. Eu acho que ele entrou numa coisa de ficar tanto eu contra o mundo, assim, que ele. Que aí realmente Esse fica ele libertarismo. contra o mundo, né? Assim, é complicado. Eu acho que é até uma visão assim que eu não concordo muito, que já entra quase com uma imparcialidade que não existe, assim. Não tem como você ficar sempre. As coisas têm lado, né? Você tem que tomar uma postura. E a postura que ele toma é um lado. Sim. Só que ele coloca como não sendo um lado. Aí eu acho que já é muito problemático, né? Você tá sendo racista, mas você tá colocando ali que você tá defendendo a liberdade de expressão. É uma coisa que meio que não existe. Até deram um Ainda exemplo. mais essa questão, que nem do caso dele, de defender os nazistas a ter direito de fazer. Não lembro se era fazer uma passeata, se fazer alguma coisa. Porque os caras tá defendendo o nazismo, que o nazismo prega que pretos Morte têm que de morrer, outras pô, judeu pessoas. tem que morrer, que judeu. Então, Qual que é a liberdade de expressão? Você fica... Liberdade ideia- pra violência, né? Essa ideia ela vai estimular, né, a violência física. Tanto que
a gente tem dados, né, de que desde que o Bolsonaro assumiu, cresceram Cresceu. absurdamente. O Trump aconteceu a mesma coisa. É a mesma Quando tem coisa. um Os líder números de que ele tem esse violência contra, pensamento, né? violência contra negros, contra pessoas Jornalistas. LGBT, contra jornalistas, tipo, Uhum. cresceram de um jeito assim absurdo. E como que você vai falar que uma ideia que o cara só tá falando? Ideias não matam pessoas, igual essa Ideias polêmica não aí matam, do né? Monark. Matam, né? Na verdade, as ideias que levam à violência. Não Exato. parte do nada a violência. O pessoal tem essa mistificação, como se a violência viesse só do cara perturbadão, que é doido, que blá blá blá. Sendo que não, ela tem um viés social, histórico, assim. Então, você não vai, sei lá, sendo uma criança, por exemplo, uma criança que todo mundo fala que é puro, que é blá blá blá, ela não vai dar um soco em alguém do nada, sem ter visto nada sobre isso, sem ter acessado nada sobre violência. Não vai falar uma palavra de violência sem ter acessado essa palavra antes. Então, é algo que é tudo construído mesmo, né? Da Certeza, gente, mais na assim. repetição. Ficar toda hora falando. E você tendo o apoio de um grupo, né? Que é algo que pra gente, Que é como coisa ser mais humano... brasileira do que o racismo estrutural, né? O país do Nossa. quartinho da empregada, a senzala, Exato. a senzala na planta da Plaíndia. Impressionante. Até hoje, né? verdade. E não, até deram um exemplo pro Monark que eu acho que para quantidade de neurônios dele é um exemplo assim que pode Mas fazer ele ele também tá pensar. Eu acho ele pessoalmente, não sei se é ofensa, mas eu acho ele preguiçoso e burro. Então, A pessoa que não vai ler o é. livro pra entender. Não, então, bem aí óbvio isso, deram bem um exemplo para ele que, assim, acho que pra capacidade cognitiva dele, assim, é um exemplo que funciona bem. Falaram, Monark, e se eu te acusar de estupro? Do nada, assim, tipo, falar que você tentou me estuprar. Foi uma mulher que falou pra ele, mano. Aí as pessoas vão lá e te lincham até a morte, tipo, te espancam até a morte, porque acham que você é um estuprador. Aí não foi uma ideia, uma fala que fez isso acontecer, cara. E é óbvio que ele não respondeu, né? Eu discordo, porque liberdade de expressão. Discordar é de graça, O né? pior de tudo é que o Monark, igual quase todo mundo que tem um microfone poderoso, ele é reflexo de um monte de gente. Sim, é Gente, uma. E ele só insiste Aquele porque agora pessoal ele que tem fala esse que público, né? que quem é preso do PCC recebe bolsa penitenciária, Puta até que você pariu. explicar. Essa é de doer. Fala, olha, não é assim. O Não, mas eu próprio- vi. Onde você viu? Na internet. O próprio Bolsonaro, né, é um exemplo de, o cara que fala o que todo mundo pensa, mas não tem coragem de dizer. Aí, Como se Aí fosse vai uma virtude, né? apresentar como se fosse uma virtude. as provas de que a eleição foi fraudada. Apresenta, porque na verdade é uma coisa pra bolha ali. É só. O Monark fez isso também, né? Ele falou que teve membro dos Panteras Negras do que movimento defenderam negro, integrantes da Ku Klux Klan. E assim, não tem nada a ver. Ele Do mandou um nada. artigo lá que era sobre um processo específico e só o sobrenome do cara era Black. Mas eu acho que ele é tão burro que ele realmente ele acreditou achou- que ele porque o achou. cara tinha um Era um sobrenome prejuízo. Black. Gente, é um troço que, O pelo amor de juiz, Deus. acho que era o juiz do caso lá que absolveu a Ku Klux Klan por causa desse discurso de eles têm direito de se expressar. O sobrenome do cara era Black. Uhum. E aí acho que ele deu por cima, sei lá que porra, não sei. Tipo assim, e todas as pessoas Concluiu, que é. são pretas, por exemplo, estão no movimento negro, estão no Panteras Negras, é um negócio assim, não dá pra entender a linha de raciocínio que ele teve naquele negócio. E o cara ainda que tinha o sobrenome Black, mas era branco, cara. Tipo, Só o sobrenome era. Então é complicado, assim. Eu não sei se as pessoas vão começar a rever, porque é complicado você ir num programa que tanto jovem, né? O público é tão jovem. Aí fica lá, que nem um Lacombe, fica falando, não, porque eu sei que o Lula fez, nossa. sei lá, É, subiu agora na nave espacial e jogou raio laser, aí ele, é mesmo, aí o outro, o Igor também, cara, você acha isso aí? Eu fico desmentido e fica aquela coisa, e aí vai corte o caramba deixa, 4, né? né? Uhum. Vai deixando, cara. Bem complicado, né? Dói nos ouvidos. Eu acho que é a fórmula que faz com que o Flow seja um dos maiores agora também, que é
uma fórmula meio fake, né? De levar, a forma como eles se posicionam, de levar convidados de todas as vertentes. Mas você vai ver, na verdade, não é todas as vertentes que eles levam. Eles levam o absurdo do absurdo do absurdo 10 vezes e Uma vez 0,3% das vezes eles levam um cara que não tem tipo, liberdade leva também. Marcelo Quando Freixo. leva o Haddad, Haddad não é assim. É, eu aí queria ele assim, comprou. não é assim. Aí, né? quando eles Fica assim, levam o um cara cara. tem que explicar o básico e não consegue nem falar direito. E o outro cara tá lá falando da Terra plana. Quanto terraplanista e que os caras já Eles levaram? quando eles levam, por exemplo, o Haddad, o Marcelo Freixo, aí o Monark fica lá questionando o cara. Mas quando leva o Eduardo Bolsonaro, não fica, tipo, deixa o cara falar. Deixa. E fica aquela discussão besta que ele fala, aquele que eu falei com o pai dele é isso. Ah, tá. Aí você pega 90% da entrevista lá, 2 minutos e aquilo. Uhum. A maioria tá praticamente bajulando o cara, né? Acho que Então. por isso que é até importante fazer esses veículos novos, igual vocês fazem quadrinhos, pra ver se as pessoas pegam. O conhecimento, assim, ele às vezes ele chega de cada lugar que você, né? Uhum. Eu lembro que tinha uma marca de bolacha que na lata dela tinha informações, assim, tal. Uma coisa meio... sabe essas Cara, biscoitinhas não na lembro. lata? Uhum. Tinha história... Contava, por exemplo, o autor dos... Quem que era o autor do Chapeuzinho Vermelho? Hans Christian Andersen. Tava lá, eu né? lembro dessa época que tinha figurinhas Umas também, coisas né? Que assim. vinha como Porque tem que estimular, curiosidade. acho que as crianças estão tão visuais, assim, tal, que realmente livros, até você criar aquele hábito, igual... Não tem... As escolas mudaram tanto hoje em dia, o método de ensino não é mais aquela coisa do livro, todo mundo tem que ler um livro e tal. Os quadrinhos, realmente, eles têm que falar, né? Que senão... E eu acho que cada vez mais a nossa linguagem ela vai ser menos dura, assim, de ser textos. Hoje a gente tem pesquisas que tem pessoas que não passam da quinta linha de um texto. Então, a gente tem que buscar alternativas, né? Eu penso que o audiovisual é uma alternativa que mesmo ele, o pessoal, já assiste menos hoje em dia, né? Se for pra assistir um podcast do terraplanista falando, o povo assiste 3 horas. Mas um vídeo informativo, assim, prende cada vez menos, né? Então a gente tem que desenvolver estratégias para conseguir atingir o público. Pelo menos que nos primeiros momentos ele já saiba o que ele vai receber, né? Para ver se ele vai ficar lá ou não. E os quadrinhos, nesse sentido, eu vejo que o jornalismo visual, não só dos quadrinhos, ele vai ser cada vez mais explorado, né? Porque a gente... só com essas ferramentas mesmo que cada vez mais o público está se envolvendo, até o pessoal que faz menos notícia, assim, né? Mas até, por exemplo, o Intercept, que a gente estava falando do Glenn, eles apelam bastante para o jornalismo visual. Por mais que as matérias sejam bem extensas, muitas vezes cansativas, porque envolve investigativo também, que é uma questão, mas eles colocam ilustrações, né? Eu acho que, no caso do Intercept, igual você falou, era essencial eles terem, por exemplo, um veículo igual vocês, de apoio. Ele fala, beleza, a gente fez a apuração, é difícil, é complexa, envolve todos esses questionamentos jurídicos, mas para vender, para a pessoa abrir, tem que ter um chamatiz, por exemplo, que é um quadrinho ali explicando como que um juiz federal combinou a sentença com o procurador, aí tem lá nos quadrinhos. Porque Eles senão não não usam invalida, muito a pessoa vai ler um quadrinho. título só. Quadrinho, você sabe. Eles não usam, mas tem uma ilustrações, quadrinista né? que ilustra bastante pra eles, que é a Amanda. Amanda Miranda. E seria super interessante, por exemplo, usar ela ou outras pessoas que ilustram, né, pra contar em quadrinhos, porque real é muito extenso. Como é que vai? Porque senão desvalida até o trabalho que a equipe toda teve lá, se ninguém for clicar. Você Vai escreve ser um calhamaço lá parado. puta trabalho de apuração pra ninguém ler, né? A Folha e o Estadão, uma época, tinha uns infográficos que era, aliás, que puxavam pra matéria, né? Eles têm essa consciência, né? O Aos Fatos faz bastante em quadrinhos, que é a... Verdade. Então, Eu consigo me lembrar muito da época que eu era Leandro- adolescente, é super interessante, né? ela era bem... tinha Nossa, a muito diagramação quadrinhos. sempre foi muito interessante, tanto quadrinhos, mas artisticamente, assim mesmo, Aham. dava vontade de ler, né? Era super, Tinha aqueles infográficos. E ela é focada totalmente nos adolescentes, ali nos jovens de 20 até 20 e poucos anos, né? E ela enxergava bem isso. Que a pessoa entendia tudo e ia querer estudar aquilo e tal. Faz parte, né? Eu gostava bastante também de pegar, assim, é super interessante pra ler e tal. Enfim, mas a outra, voltando lá atrás, além daquela do satanismo, a outra que também teve muito engajamento, mas foi principalmente no Instagram, é uma que fala justamente de apuração de urna, né?
Ah, urna eletrônica? essa é polêmica. Foi a Marina que desenhou. E Essa a gente conversou com um servidor mesmo do Tribunal Superior Eleitoral. Ele deu esse depoimento, na verdade é um amigo que ele meio que milita, assim, pela informação da Justiça Eleitoral, pelo tudo que tá acontecendo agora, né? E aí ele trouxe algumas informações que eu não sabia, por exemplo, que os votos já são auditados, que já existe um processo. Eu falei, poxa, se a gente trazer isso de forma ilustrada, seria super interessante, porque tava no auge, assim, de quando o Bolsonaro tava Voto impresso. naquela moagem toda, E aí a gente publicou essa matéria em quadrinhos, ela é inteira em quadrinhos. Ai, qual que é o obrigada. nome dela? Ela é, seu voto já é. Você sabia que seu voto já é auditável? E, cara, a doideira foi tanta que a gente recebeu uns comentários estranhos na página, nossa página caiu. Até hoje a gente não sabe se foi por isso, se não foi por isso que caiu, mas a gente ficou um mês fora do ar. Logo Site ou depois, perfil? o site. Ah, Perfil, eu não lembro se Ele falou alguma não coisa. exatamente caiu. Ele caiu, na verdade, numa aquela lista coisa lá dos de. ping lá que eles fazem, né? Também pra derrubar. A gente um deixou ataque. vulnerável o site. foi A uma- gente não foi atento, deixou lá o DNS dele. Então é. E aí caiu. Aí, tipo, redirecionava os links. Você clicava no Pra link, vírus. caía nos vírus lá, nos Sim. bagulho muito louco, assim. Aí a gente ficou mais ou menos um mês, né, como você disse já. E um dos nossos amigos que compõem, né, a equipe e tal, que é o Jean, que tinha essa série canábica e tal, o irmão dele é TI. É isso, né? Uhum. Aí ele viu pra gente e tal. Salvou a Badaró. Exato, ele salvou a Badaró. Então fica aí o agradecimento ao. Como que é mesmo o nome? Gleidson César. A matéria mostrava então esse ponto de vista todo. E ela ele falou em on? Ele falou em on. Ele falou em on. Em on, quem tá ouvindo a gente, é quando a pessoa da entrevista se identificando, não é? Né? Sem identificar. Às vezes a gente fica falando os termos jornalísticos aqui, as pessoas não Não entendem. on E the aí record. foi super interessante, porque além de trazer informação, você colocar, não, ela está sendo endossada por um funcionário que ele trabalha com isso, com a fiscalização das urnas diretamente. Então, foi uma matéria bem interessante. Ela acabou sendo bem acessada, talvez, muito por causa desse momento mesmo que estava rolando. E, assim, é até para pensar sobre o que a gente estava falando mesmo. Eu vi esse tipo de matéria ser veiculado em vários lugares, não foi uma exclusividade nossa, assim. Mas eu não sentia muita vontade e nem me sentia por dentro quando eu li os outros materiais, que acabamos lendo também. Totalmente técnico, né? Tudo é Sim. técnico, assim, né? Mas mesmo o técnico tem como você trabalhar aquela linguagem, trabalhar com o que está certeza. sendo colocado para você entender, nem que seja Deixar visualmente, lá, né? Deixar Então- interessante, né? Chamar a Convidativo. atenção, Porque é um texto duro, você vai pegar, vai fazer uma leitura dinâmica, assim, vai, tá, já é auditável. E aí, talvez, num debate, você vai colocar isso e não vai saber pontuar por quê. Não, mas eu li em tal lugar, talvez, não dá pra dizer com certeza, mas talvez, se você lê isso em quadrinhos, se você lê... se você vê num vídeo de uma maneira que você vai conseguir lembrar visualmente, minha memória é muito fotográfica, não sei de vocês. Eu costumo lembrar, não vou lembrar o nome da rua, mas eu vou lembrar o que eu vi na esquina da rua, vou lembrar o outdoor que eu vi. Então, eu penso que a mesma maneira também pode ser trabalhado com informação. Se você vê um quadro que tá bem diagramadinho, bem diagramadinho, você vai ver um desenho que vai te chamar atenção, falar, nossa, você vai lembrar na sua cabeça daquele quadro, daquela informação daquele jeito. Então, essa inteira em quadrinhos, acho que deu, assim, uma boa repercutida por causa disso, né? Uma maneira mais ágil. Pelo Instagram também deu uma boa, porque ela é inteira pelo Instagram, assim. Então, é uma forma fácil de você compartilhar também a informação, né? Qual outra história? Vamos falar de bastidor histórico, que o pessoal sempre gosta. Principalmente, a gente tem que também deixar esses assuntos bem claros, até para quem está estudando jornalismo, né? Quando a gente está na faculdade, lá, pelo menos na minha época,
passava o primeiro, segundo ano, aquela coisa técnica chata. Eu falava, quero saber como é que é o jornal, como é que é a televisão, como é que é Márcia o rádio. Gomes. Marcinha. 2 anos. Eu fiz extensão. Como é que é? Como é que é o negócio que a gente faz? Não é extensão, iniciação científica Iniciação com ela. científica. Era novela. Guerreiro. Ah, que massa. Não tava mais nesse. A pesquisa Porque era novela. totalmente a coisa de, né? Eu ficava. Já pensava nessa coisa de como você conversa com várias pessoas usando a literatura, essas coisas assim. Sim. Aí eu chapava com ela lá, eu tava nas noias lá, ela ia junto, assim. Mas realmente, aquela aula delas, cultura de massa, às vezes eu olhava assim. É uma coisa que com 20 anos, como é que você vai entender aquilo? Você acabou de entrar, né? E Sair tá do lá do ensino médio, aquela decoreba da pomba. É importante pra caramba, mas assim. Logo de Você cara, vê aquela coisa de Hockenheimer, então você fica assim. Exato, cara. Aqueles textos densos, né? Então eu acho importante quando a gente que trabalha em comunicação conta história, até para os acadêmicos entenderem, verem, né? Qual outra história que vocês. Um bastidor de uma outra história de vocês. Sabe alguma? Lembra de alguma aí que seja. Vocês dois são ilustradores, aqui. né? Você também você desenha, Maria? Qual que é as suas referências, assim? Olha, nos quadrinhos eu tenho mais referência, assim, consumo mais quadrinho japonês. Eu gosto. Mas eu trago muito mais referências do quadrinho da animação, principalmente, que é outra coisa que agora eu tô estudando, assim, pra fazer mais, mas sempre Entre ele e o Vico na consumir sala do nosso animação. editor, estavam uns Jujutsu ali. Eu amo Jujutsu Kaisen, é muito bom. Você lê também, André? Então, é o Grau. Quadrinho japonês é muito massa. E assim, eu acho Será que tem demanda? Já tentaram fazer nesse formato? de mangá? É. Então, aí entra uma polêmica, assim, né? Eu vejo muito pessoal diferenciando pra caramba o quadrinho oriental do ocidental, assim, mas eu vejo que, tipo, a leitura, ela é feita de uma outra maneira, por outra orientação, mas eu não acredito que, tipo assim, tem um traço muito estabelecido pra mangá, ou então, eu não vejo muito isso, eu vejo só o fato de um ser no Oriente e um no Ocidente. Eu gosto mais dos quadrinhos japoneses, principalmente por causa da fluidez da página. Eu acho muito estático os quadrinhos, por exemplo, norte-americanos, que a gente tem muita referência aqui no Brasil desses. Quadrinho de herói. Aquele fundo rosa, azul. Estados Unidos, e tudo muito padronizado. Você não vê, tipo assim, você abre um mangá, o layout da página, ele é completamente desconstruído, assim. Um é assim, o outro quadro é assim, aí um pequenininho aqui. Tudo isso trabalha a temporalidade e até a fluidez da história, Mas né? dá uma agilidade, né? Você Sim. consegue desenhar na sua cabeça, assim. Você vê o movimento. E você consegue entender exatamente isso. Tá bom, ele tava correndo aqui, a linha tá bem curtinha, porque aconteceu isso logo ao mesmo tempo, e aí depois um quadrão grande. Esse aqui você precisa prestar mais atenção. Cabe pra contar uma história com ele? O quê? Você acha que cabe? Não cabe montar uma desse na Badaró? Sim, total. E a gente tá trabalhando mais com os layouts diferenciados agora, até para aquilo que a gente tava falando antes, de trabalhar mais a linguagem dos quadrinhos. Agora a gente vai cada vez mais se debruçar nisso, de como a gente pode fazer, porque eu penso que jornalisticamente nossa linguagem tá adequada. Só que aí agora, querendo ou não, a Badaró é a primeira no Brasil que trabalha carro-chefe jornalismo em quadrinhos. Então a gente é referência da gente mesmo. Aí a gente vai começar a se debruçar mais como a gente vai fazer esse trabalho agora. É muito complicado com pouca gente você fazer um trabalho visual que seja bem utilizado, tanto no site quanto na rede social, por exemplo. Então esse é um desafio pra gente, porque a rede também divulga bastante o nosso trabalho agora. Então a gente tá nessa aí de tentar buscar fórmulas pra gente trabalhar também com a linguagem em quadrinho, pra não ser só o quadro a quadro, pra trazer essa fluidez, trabalhar com o tempo de uma maneira diferente, explorar mais a linguagem dos quadrinhos também dentro do jornalismo. E isso eu também vejo que é algo que não é feito dentro do jornalismo em quadrinhos aqui. Eu vejo que a gente se debruça muito mais na linguagem jornalística, que é muito importante, mas buscar trabalhar visualmente de outras maneiras, trabalhar mais com semiótica ainda mais, assim, eu acho que é interessante, um caminho interessante da gente buscar mesmo, assim, no jornalismo em quadrinhos. E agora a gente começou a debater cada vez mais sobre isso dentro da revista. Tem uma questão que é muito primordial nesse assunto, que é a questão do financiamento, né? Como é que vocês podem ter conseguir respirar, assim, tá? Tem o
os catarse da vida, o coletivo. Uhum. A gente Vocês estão tem buscando também vender ou fazer o Media Kit dela? Como é que tá sendo? a gente tem o PicPay. Isso aí. Nem usa mais, né? É, o Muito, PicPay mais e o Pix, Pix. A gente É. tá recebendo mais pelo Pix. É que o PicPay Que dá é pra financiamento assinar. coletivo mesmo, né? A gente tá pedindo agora pra galera, porque o PicPay, o pessoal tinha que ter uma conta lá pra depositar. Aí, tinha não, tem, né? Uhum. Agora o Pix não, tipo, a diferença é que assim, tem os prós e contras, né? No caso, o pró é que o PicPay, o cara assina, a mina assina, enfim. E vai ficar mensalmente, vai depositar, Isso é mas importante criar uma assinatura, né? O cara que vai lá uma Exato. vez, que às vezes ele nem Só que- lembra no outro mês. Tá? Só que por outro lado, é difícil alguém falar, putz, eu vou baixar o PicPay, vou fazer uma Sim. conta só porque eu quero apoiar a Badaró. Agora, o Pix não, a pessoa pode falar, beleza, vou mandar dezão aqui. Só que aí o contra do Pix é esse, né? Não tem uma fidelidade, assim, não tem... Você tem que lembrar o pessoal. E Vocês prepararam um plano de negócios para a Daró? Como é que funciona administrativamente elas? Quer ser realista? O plano de negócio da Badaró, ele existe, mas um bem antigo, né? O Media Kit também bem antigo. Então, agora que a gente tá retomando essa questão da gente voltar a fazer ponte com o pessoal, assim, a gente tá fazendo com vários. Agora a gente fechou um, né, com um restaurante aqui da cidade. E tentar expandir aí nossas parcerias. A gente tem parceria não monetária, assim, com outros veículos, com, enfim, É movimentos. da divulgação, mas também só divulgação não paga Não aluguel. paga. A gente Que é importante, mas... demais. A gente não tem espaço físico hoje. A gente chegou a ter e a gente voltou atrás, porque a gente teve a brilhante ideia de abrir durante a pandemia, né? O espaço físico. Então Eu sei já como é que foi é isso. embora. Tinha acabado de inaugurar esse escritório também. Nossa, é complicado. Foi exatamente isso. E aí, como a gente tem pouca gente, a gente acaba ficando nessa de uma hora tem que fazer uma coisa, outra hora tem que fazer outra coisa, e a gente vai fazendo um malabarismo. Olha só, aí. mas aqui, se o governo do estado quisesse criar uma campanha, assim, fala, tá, eu quero fazer uma campanha, enfim, assunto qualquer aí. Fala, vamos fazer tipo um informe publicitário, vocês fariam ou não? A linha editorial de vocês barraria. Nossa, E aí, seria o que um você acha? debate. Eu acho que seria um debate de umas 2 horas aí entre todos nós, porque é isso, a gente tem muita gente. Agora todo mundo se envolve mesmo nas decisões editoriais da revista. Então, até mesmo quem financia, assim, é uma questão que a gente acaba debatendo, né? Então, seria. Sim, não Assim, seria descartado de cara, eu acredito. Pensando Mas como um debate jornalista, aí. sim, eu já vi situações bem parecidas, assim. Você pode fazer a campanha e tal e continua a sua linha editorial. Se um dia aparecer uma matéria que for pra bater neles, beleza. eu acho que a gente. Eu acho que. Se não tivesse compromisso, né, assim. Que dificilmente tem muita essa lenda, sabia? Eu já trabalhei em vários veículos aqui. Tenho minha empresa de comunicação que fala assim, porque recebe mídia governamental. Não existe essa coisa mesmo que o cara vai te ligar e falar, não sei o quê, porque você fez isso, tal. Não existe essa coisa explícita que todo mundo fala. Não tô pagando pra calar sua boca, tal. Mas Muitas também vezes vem o muito dono sutil, né? aceita. Muitas vezes o dono aceita. Como é que fala? Como ele recebeu aquela mídia, ele aceita pra ele que não pode fazer nada. Do mesmo jeito, eu já vi também, tem dono que beleza, Autocensura, recebeu né? lá, tal, aí beleza, recebeu uma reclamação da prefeitura, tal. Digo, tem a mídia da prefeitura, aí ele recebeu uma matéria tal, que fala, vai bem na prefeitura. Ele faz do mesmo jeito. Às vezes o cara fala, que não sei o que, fala, tá aqui, o fato aconteceu, tal. Vai muito da cabeça do dono. Porque o poder público tem que anunciar, tal. Então eu acho que a mesma coisa tem com vocês. Se ele quer fazer uma campanha sobre, vamos lá, uniforme. Vai lá falar, Badaró, eu quero fazer com vocês, explicando como que é o uniforme, por que é importante ter uniforme na escola, que a criança se sente pertencimento, tal, aquela coisa. Beleza, tá. É um material. Vocês vão lá, falem. No outro mês alguém vai contar, falar, eu quero contar pra vocês que eu fui abusado na escola, que o professor disse isso. Aí vocês vão contar a história e tal. Nada te prende ali ao governo. De novo. E beleza, se ele chegar e falar assim, não vou fazer mais anúncio com vocês, fala, não fala, Então não não faz. então é isso, tem uma via de mão dupla. Eu Porque acho os que veículos muita têm que coisa... impor essa questão assim, Tem. você, governo, poder público, você é cliente, você tá usando
espaço que a gente tem, nossa audiência, tudo, você não é editor, você não é sócio, principalmente. É muito isso de administração mesmo que É. você falou, porque, poxa, você vai ter um administrador que vai falar, não, beleza, eu abro mão desse dinheiro pelo que, né, o corpo editorial tá querendo publicar. Agora, outros que vão falar que não, esse é um patrocínio super importante. Mas eu acho que vem muito numa linguagem sutil, às vezes, também, esse tipo de colocação. E às vezes a gente não liga também um ponto ao outro, porque é cada história que eu já vi de amigo em redação também, que às vezes eu não boto nem fé. Já teve amigo meu que era fotógrafo e ele foi cobrir manifestação e ele foi com uma camiseta vermelha. Cobria a. Não era nem vermelha, era de time. Ah, Era de time, assim, obviamente de time, tava o brasão do time, mas era uma polo, assim, que era mais vermelha. E aí chamaram a atenção dele no jornal. no jornal? Aham, por ele ter ido. E aí Mas será que não era falaram. pela segurança dele apanhar alguma coisa? Não, Porque foi isso depois acontece. do fato, assim, Ah, tá. brigaram com ele por ele ter ido, porque o patrocinador falou que tava com crachá, tal, ó, o funcionário de jornal foi na manifestação com camiseta vermelha, que foi cobrir Ah, a é? manifestação. Aham. É, acontece. É. E às vezes, muitas vezes, você vai ver, é um cara assim que ele é assessor de diretoria, adjunto, pode suplente, ser que vai lá ligou e qualquer um. reclamou. Nem é Aí, o... vamos supor que é o governo. Fala, tá, mas é o governador, é o secretário? Não, foi Não, o nem é. fulano. Lá, me é. Então cara me com erra, síndrome meu, vai de pra lá. micropoder. Mas é umas É, coisas totalmente. assim que umas coisas acontecem, outras com certeza mesmo. Até próprio editor acontece, do editor cortar antes de chegar em dono, antes de chegar, então é muito, Sim. muito Lembro complexo. uma vez, quando eu tava no último ano, eu já tava trabalhando. Eu trabalhei no primeiro ano desse jornal que se chama Diário Digital. Uhum. Na época ele era só de fotos, assim. no Era primeiro bem ano. interessante o Era legal pra formato caramba. dele. Eu falo que ele nasceu na época errada. Ele nasceu R7 no Instagram, inclusive até aquela coisa de girar stories. Verdade. Nasceu na época errada. Agora ele é R7 agora, né? Agora ele como é que chama? Esqueci. Não é Presmit, como é que é? Hard News. E daí teve uma pauta que teve a ver com índios e tal, que a gente descobriu que tinha um coordenador da FUNAI sendo refém. Aí a gente pegou e foi assim de noite. Era estudante, né? Acadêmico, você faz tudo, não tá nem com hora extra, nada. Aham. A gente foi assim que fui cortando o caminho, a gente pegou e flagrou bem quando os índios estavam entrando em uma fazenda pra fazer os protestos, tava aquela coisa de retomada, não andava o processo e tal. A gente ocupar. flagrou. E aí descemos pra ver tudo. O resumo da obra é que eles acharam que a gente era capataz ou era a Polícia Puta que Federal, pariu. fez a gente de refém, ficamos lá. Foi um rolo. Cara, eu acho que eu lembro disso. Eu fiquei Teve uma repercussão, 8, 9 né? horas, Aí até convencer, eu ainda falei assim, minha avó é Terena, não sei o que. Aí os caras querem me ripar no pau lá e tal. Isso Que você foi o foi que falar aí? aconteceu, E o meu fotógrafo era chileno, ele tinha aquele sotaque todo assim e tal. Aí já pensaram, pô, Você conhece, né? Imagina. Aí os caras já, de certo, eles pensaram, mas eu consegui conversar pegaram com um eles. capataz paraguaio aí. Sabe a hora errada no lugar errado? Isso aconteceu. Mas aí consegui conversar com eles no final e tal. Tipo, tinha sido tão violento que eles tinham arrancado nossa camisa, tinha sumido câmera, ia virar o carro. Olha. Mas aí resolvemos tudo, nós fomos embora na mesma noite. Assim, tá? E aí eu escrevi a matéria e tal, isso aqui. Como eu era muito novo, além de repórter novo, a formação humanística era muito guri de tudo, aí escrevi aquelas coisas, invasão, direito de propriedade, sabe? Escrevi o que eu tinha na cabeça naquela época. Aí passou uma semana, tava tendo um trabalho do professor Câncio, não sei se vocês conheceram Marcelo ele, Câncio. que ele sempre pedia pra trazer uma matéria pra debater aquela matéria ali. Aí geralmente você convida o jornalista, tal, pra falar. Aí um colega da minha sala pegou a minha matéria, apresentou na hora lá, bem falta de ética, né? Nem falou comigo. Sim, antes, assim, total. na hora. Aí começou aquele debate, porque é o dono do jornal, que ele é fazendeiro, que não sei o que, sabe? Começou esse debate mesmo. Que é por isso que assim, tudo. Eu falei, gente, eu que escrevi e tal. Falei, até parece. Aí veio um outro lá que tinha um cara que estudava com a gente, que ele já era doutor e fazia jornalismo de hobby. Ele, não, porque eu conheço, sei como é que é, o cara é uma raça, que dentro da ditadura, isso. Eu falava, gente, eu que escrevi. Nem meu editor olhou isso aí, nem ele mexeu uma E o pior é que vírgula. até é isso, E aí né? criou, Só assim, que foi mas era assim, a minha... processo diferente. Cara, E que às engraçado. vezes as pessoas criam mesmo, porque olha, tem todo um maquiavelismo e tal, às vezes sabe que é um Isso. repórter escrevendo, apertado no deadline, escreveu e foi. Cara, isso É, rola muito, né, com a demais. imprensa, assim, tipo, Pra por que caramba.
Porque isso falou aí- o suposto. Isso pra mim é a E polêmica do mais outro lado também fala, engraçada. não, porque esse aí é o Cine que fez essa matéria aí, que tá Uhum. inspirado, tá lá. E só foi, coitado, o jornalista que fez. Sim, exato. Com mais 20 pra entregar no mesmo E o dia. contrário aconteceu também. Eu fui também, tava o Bop, eu tinha ido pegado carona com o capoçal da PF. Aí chegou lá, tava o Bop, tudo. E aí eu vi os índios, tinha criança, tudo. Eu falei, meu, quer saber? Eu vou ficar lá, né? Que vai ser foto, alguma coisa. Eu vou ficar lá no meio deles e até. Aham. Às vezes se eu tô lá no meio, os caras não invadem aqui, não vem dar tiro e tal. E fiquei lá, e É. pronto. E tava com a camisa polo vermelha também. Ai, meu Deus. Falando, ah, porque ele e tal, eu sei, ele é ligado ao CIMI, não sei o que, Você já foi dos dois É. lados, então. Tudo apanhava. A imprensa só É, apanha. eu Dos tava- dois, de todos os lados. Você teve aula com o professor Edson Silva? Lota, opa. Então, eu fui com ele lá no. Era com ele que tava nessa retomada aí. Tava. Então, Que cidade que é? Miranda? não, em Dourados. Ah, Na Picaí. Uhum. Enfim, mas aí nesse mesmo âmbito, na mesma disciplina e tal, que a gente tava com essa pesquisa e tal sobre genocídios, povos indígenas aqui, tava rolando a CPI do CIMI e a CPI do genocídio. Na Assembleia. É. E aí teve um deputado aí que falou que a gente era do CIMI, porque a gente tava lá tirando foto e anotando e tal, as falas deles. Aí esse deputado, ele tem uma voz assim bem peculiar, meio anasalada assim, aí ele falou: esse pessoal aí do CIMI fica tirando foto aqui bem na nossa cara, não sei o quê. Mas do Aí, jornal, cara. Sou jornalista. Era pra universidade, era pra uma matéria, uma disciplina da universidade, velho. Tipo, a gente nem tinha nada a ver, nem conhecia o pessoal do CIMI. Aí ele, no final da oitiva lá, ele veio ainda falar. Porque pessoal ligado ao CIMI aí, ó, fica tirando foto pra depois postar lá na rede social, lá, posta no Facebook, no Instagram, só a foto da gente com a cara, tipo, ele falou que postavam foto desfavorável, tipo, como se ele tivesse... Constrangedoras, né? Não quer ficar feio na foto. Exato, O que eles só não porque pedem? aí é sacanagem. Putz, velho, eu ri disso aí. Aí o professor explicou pra ele, né, que não tinha nada a ver com o CIMI, que era uma disciplina, enfim. Ele tava nessa aí, achando que era pessoal. E o pior é que, tipo, a preocupação maior dele era como ele ia estar na foto que ia ser veiculada. Não o que tava rolando ali. Tipo, não é porque o CIMI é isso, é aquilo, não sei o quê. Também, né? Mas o Eu principal. lembro quando tinha esses movimentos dos fazendeiros também. Todo mundo que tava fazendo foto. Que aquele cara é do CIMI, que ele é americano, tudo e tal. Putz, E Lembra uma vez que eu fui até diversos conversar, quando eu movimentos tava chegando, eu pela terra. reconheci. Só os Eu reconheci o pode falar. fotógrafo, falei, Toninho e tal, não sei o que, tal. Os caras estão falando que você é americano, né? Por quê? Tá com iPhone? Eu acho que era. na O iPhone tinha época era acabado de chegar aqui. americano, aí já vem aquela teoria de conspiração de que ONG estrangeira financia, toda vez, que o toda George vez. Soros, não sei o quê. E o pior é que ele financia mesmo, geral, né? Mas assim, não é ele que injeta, que sabe conscientemente onde ele tá colocando dinheiro. Ele tem uma fundação que fundação. distribui dinheiro pra geral aí. Inclusive. Se quiser distribuir pra gente. Como é que chama? Não, eles têm um programa de jornalismo bem grande, cara. Como é que é? Esqueci. Open alguma coisa. Open Society. Foundation. Esse tempo tinha uma colega minha que ela conseguiu financiamento pra newsletter delas. Que massa. $30 Tem mil um dólares fundo por ano. Eu pra- falei, cacete, eu vou fazer uma newsletter tem um fundo agora. pra mulheres moscando. latino-americanas. que é Tem super muitos pontos. interessante. Vocês, que né, o Google News Initiative e tal. Coisa, Não, eu coisa entrei em boa, contato legal. com um cara do George Soros. Né? Eu falo assim, é massa Pronto, que você é fala. globalista agora. Exato. Uhum. Tem que falar com cuidado, né? Um cara lá daquele O lugar cara lá. da Open Society, mas eu nem lembro o que virou isso aí. A gente tinha essa ideia, né? A gente chegou a conversar. Eles lançam vários editais, assim, né? A gente já. É que a gente também é especialista em perder edital. Perder a data? Perder a data. Isso era uma coisa que eu conversava muito com um amigo meu, que ele é jurista e ele pensa muito nisso, que realmente eles pedem muita coisa. E geralmente a gente sabe, quem é artista, criativo, tem que ficar se dividindo assim. Cara, É complicado, é complicado. Complicado. Tem que
Tem que ter uns programas também legais de assessoria. Tanto esses do Facebook, do Google News, eles ficam mais assim, não, manda tudo que você... manda o seu currículo, vamos dizer assim. Pelo menos faz uma leitura da portfólio, sua obra, assim, né? mais aberto. Agora esses outros aí tem... Do governo, assim Tem mesmo. os internacionais também, que são chatos. Tem que mandar 1000 cartas juntos. Às vezes você não entende direito do que se trata, cara. O da ONU melhorou bastante. Já foi bem complicado. Agora também tá bem assim. Ele quer saber o que você faz e quem você é. Fica tantos dados técnicos chatos. Tá bem interessante. E como é que faz? Quem quer encontrar Badaró? Onde que tá? Conta. Esse papo é bem legal, mas acho que a gente vai ter que já... Vamos marcar outra só pra gente falar de pauta, né? Olha, é Revista Badaro. Revista Badaró sem acento, no Twitter, no Instagram e revistabadaro.com.br também. Só sem o acento, né? Porque não tem como pôr o acento nessas coisas. É facinho de encontrar. Conta quem que era o Badaró. Então, o nome é uma homenagem ao Giovanni Libero Badaró, que é o patrono da imprensa no Brasil, o patrono do jornalismo. Ele foi o primeiro jornalista morto por causa da sua função no Brasil. Ele era ítalo-brasileiro, né? Nasceu lá, mas a carreira dele toda foi aqui. E depois de denunciar um esquema lá do Dom Pedro do Dom Pedro I, ele foi misteriosamente assassinado. E aí o dia do jornalista no Brasil é a data da abdicação do Dom Pedro I, que foi... Qual delas? Tem tantas datas. Não, tem jornalismo, dia do repórter, dia do... tem dia do repórter, mas esse é o dia do jornalista. Acho que é 7 de abril. Essa é a abdicação mesmo. Que aí é porque o Dom Pedro abdicou em consequência da morte do Badaró, que gerou uma crise muito grande no governo dele e tal. Né? Enfim, uma acusação de um assassinato, né? E aí ele acabou renunciando e tal, e esse virou o dia do jornalista, em homenagem ao Badaró e tal. Você vê que também o povo fala daqui a uns dias, né? A proclamação da República, na verdade, é o golpe da República, que é um golpe militar, a proclamação. Foi também motivada por um jornalista que era fofoqueiro. Era jornalista que ele escrevia, então dá pra falar que era. Mas ele inventou todas umas fake news em cima do Marechal Deodoro, que ele foi o Quintino Bocaiúva. Bocaiúva, que vê muitas ruas aí. Ele tinha os interesses dele, né, pra derrubada do Império e tal. Então ele instigava muito ali o Deodoro. Quando ele levantou no mesmo pra ir fazer a quartelada, ele só tinha derrubado o corpo dos ministros, que chamava assim. E o presidente do corpo dos ministros, que eu não vou lembrar agora o nome. E voltou pra cama pra dormir, ele tava doente. Aí esse Quintino Bocaiúva foi lá e falou, sabe o que o Dom Pedro II fez? O quê? Ele nomeou Benjamin Constant. Nomeou Benjamin Constant no lugar do cara. Só que o cara, o Marechal Deodoro, detestava esse cara porque eles disputaram a mulher... Ele perdeu. Gente, Brasil é maravilhoso. Ele competia com ele em questões nas forças no exército ali. Era o rival maior dele, mas principalmente por causa da questão de mulher. Ele falou: esse cara, agora eu vou derrubar o Império. Foi lá. E aí ele falou: tá derrubado, fez da República. Por causa de fofoca. E nem era. Dom Pedro II nem conhecia o Benjamin Constant. Por causa da dor de corno Dor de corno, fofoca, fake news. E o jornalista ele também instigando. Jornalismo é isso. É mais ou menos isso, assim, né? Lógico, tem o seu. Eu tô contando com as imprecisões históricas, mas você resumiu a isso. Tipo os vídeos do Eduardo Bueno, né? Que ele fala. Eu vi lá a história, inclusive. Ele que contou. Legal. Gente, deixe seus arrobas aí, então, pro pessoal encontrar também de vocês, quem quiser seguir. Não, principalmente, quem quiser colaborar com a Badaró, como é que faz, então? Manda um Pix pra gente no pixbadaro@gmail.com, é nossa chave no Pix. Se quiser mandar 50 centavos, R$1, R$200, estamos abertos. Seu coração mandar, dá uma olhada no site, ver o que a gente merece e tal, e aí manda lá pra gente. No site também tem a indicação lá, pra quem quiser mandar o Pix, aí fica mais fácil, tem o código, né, QR Code. Sim. E, assim, é a forma mais fácil pra colaborar com a gente. Tem o PicPay também, que é PicPay Badaro, mas, enfim, o Pix é mais fácil, né?
Acho que o Pix é mais fácil. O PicPay, como a gente falou antes, tem que criar uma conta, etc. Aceita, isso que é legal, que quem quiser, por exemplo, tenho preguiça de todo mês colaborar, finge que é uma pessoa muito benevolente que quer assinar, aí vai, entra no PicPay. Tem que criar os planos de assinatura, né? Qual que é as plataformas que criam isso? Será que é o Catarse? Catarse é bem legal, eu acho que o que afastou a gente estava com um plano do Catarse para ter planos de assinatura diferentes, o que afastou é o fato da gente ainda não ter tanto produto físico, mas logo a gente já vai ter revista, já vai ter algumas coisas que vão, né? Porque o que traz mais o pessoal são as premiações, né? Pra Procurar também em parceria com Camisa e com isso aqui mesmo, ó. Já a pessoa fizesse isso Sim, legal, né? total. Então, Merchandising. agora a gente tá estruturando esse plano da nossa loja. Tá. E aí vai ter, além da revista impressa que a gente vai lançar, Do Gibi da o Badaró. Gibi da Badaró, também outros produtos, né? E aí entra, tipo, adesivo também, essas coisas. Legal. E é isso, né? Aí Fiquem ligados aí. reforçando, Depois vamos fazer... arroba? Revista Badaro nas redes sociais, tanto no Instagram, no Twitter, quem usar Facebook ainda também Tá lá também. Revista Badaró, é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado desse bate-papo. Eles vão voltar para contar mais histórias. A gente vai fazer uma edição especial só histórias. A gente deixa esses bastidores que a gente fica contando para lá. Vamos contar só histórias das revistas. E se você quiser deixar um comentário, conhecer também a revista Badaró. E agradeço por você estar ouvindo aqui o podcast de agora, assistindo. Se você tiver dúvidas, sugestões, perguntas, escreva aí nos comentários. Eu não vou ler, quem vai ler é a equipe do site, porque eu tenho muita coisa para fazer. Tchau! Tchau, Tchau, gente. gente. Obrigada.